no nosso quadro Onda Saudável, vamos falar hoje e para entender melhor sobre essa questão da privação do sono que faz mal para a saúde, eu recebo aqui no estúdio a fisioterapeuta Luciane Zufo, ela que é especialista do sono. Olá, seja muito bem-vinda ao Conexão Onda. Obrigada. Tudo bem? Fique à vontade. Vamos falar sobre sono, como já foi anunciado aqui. E eu gostaria de começar pelo seguinte: normalmente as pessoas que quando são mais jovens, quando são crianças, a gente costuma dizer que acabam dormindo em qualquer lugar. Dorme no carro, dorme em casa com facilidade. E com o passar do tempo, parece que a dificuldade aparece em relação ao sono. Por quê? Então, realmente, o sono, ele tem uma quantidade de horas, né, adequadas de acordo com a nossa faixa etária. Né? Crianças tendem a dormir muito mais, então o número de horas que uma criança precisa está em torno de até 16 horas, 12 horas. E conforme a gente vai avançando na idade adulta, na adolescência, na juventude, isso vai diminuindo, a idade adulta, e quando chegamos na terceira idade, essa quantidade de horas diminui mais ainda. Então existe realmente uma quantidade de horas adequadas para cada faixa etária, e isso vai mudando ao longo da vida. Né? Então, como é importante a gente tentar manter a quantidade de horas necessárias para a nossa faixa etária. Isso que é o importante. Então, entender que na idade adulta, na nossa faixa etária, nós precisamos em torno de 7 a 9 horas. Nós temos uma janela de 7 a 9 horas. Então, não existe um número exato, mas de 7 a 9. Então, menos do que isso, nós consideramos já privação de sono, de acordo com a literatura, de acordo com a Academia Americana de Sono. Né? Então, e vai nos trazer prejuízo. E, infelizmente, a nossa sociedade está privada de sono. Né? Na última década, inclusive, nós já reduzimos mais meia hora. Então, hoje, a média do brasileiro está em torno de 6 horas e meia de sono. A média, 6 horas e meia. O que é pouco. O que é pouco, que já está fora da janela, né? Que é o ideal. Ou seja, o que é um sono de qualidade? É um sono onde você precisa ter o número de horas ideais para a sua faixa etária e com qualidade. Um sono contínuo, onde você completa as fases do sono. Então você deita para dormir e você vai passando pelas fases. 1, 2, 3 e o sono REM, que é a quarta fase, né? Que é o sono reparador. Então, se a pessoa não tem esse sono de qualidade, ela fica se privando de sono, o que acontece? Ela vai colher consequências ruins para a saúde. O nosso organismo vai cobrar. E ele realmente cobra e não demora. Exato. É exatamente sobre isso que eu iria perguntar, em relação às fases do sono, a importância do sono contínuo, porque, vou falar até em particular, né, eu tenho um sono muito quebrado, e quando acontece da gente acordar durante a noite, seja para ir ao banheiro, ou seja mesmo porque acordou e ficou ali com uma certa insônia, o que é mais recomendado nesses casos? Então, o ideal é ter um sono contínuo. Mas se você acorda no meio da noite, o ideal é você ir, se você sente a vontade de ir ao banheiro, vá ao banheiro, retorne, não ligue muito, não acenda as luzes, vá com o mínimo de luminosidade para não despertar e também não pegue no celular. Porque muitas pessoas acordam, vão ao banheiro, quando elas retornam, elas vão dar uma olhadinha no celular. E aí o que acontece? Informa ao cérebro que está clareando, já está de dia, então eu vou colocar essa pessoa em vigília, eu vou fazer ela acordar. Então o que você deve fazer? Ir ao banheiro rapidamente, com pouca luminosidade, voltar e tentar dormir, né? E tem algum segredinho aí para ter esse sono contínuo, ou seja, para você não acordar durante o sono? Então, o despertar durante o sono, a gente pode ter um despertar, né? Que é normal despertar, que é normal se movimentar, inclusive, durante o sono, né? Mas o que não é normal é você acordar e não conseguir dormir mais. Né? Então, assim, o que é importante é fazer higiene do sono. A higiene do sono, elas são técnicas, rotinas simples, que nós adotamos de preparação para o sono. Então, adotando essas técnicas, a gente vai melhorar a qualidade do nosso sono. Então, são coisas simples que a gente sempre orienta o paciente, a princípio, focar na higiene do sono
Se não resolveu, continua acordando, continua despertando à noite, aí realmente precisa fazer um diagnóstico uma avaliação mais aprofundada e fazer o exame do sono, que é a polissonografia, que vai mapear o teu sono e verificar o que está acontecendo naquela noite. Por que você desperta? Será que você desperta porque você ronca? Será que é o ronco que está te despertando? O ronco fragmenta o sono. Será que você tem apneia do sono? Você para de respirar e o teu cérebro te acorda para você voltar a respirar? Muito comum. 33% da população tem apneia do sono. Então, nós temos quase 70 milhões de brasileiros com apneia do sono. E somente 15% tem diagnóstico. A apneia do sono seria exatamente o quê? A apneia do sono, ronco, são distúrbios do sono. Ou seja, são distúrbios respiratórios, onde a pessoa começa a parar de respirar durante o sono. Ela está roncando, ela dorme, começa a roncar. Daqui a pouco o músculo da garganta fecha, obstrui. Aí ela para de respirar. Então, o cérebro, com um sistema de alerta, ele tenta despertar a pessoa. Então, é muito comum, as pessoas relatam, nossa, mas eu acordo para ir ao banheiro 3, 4 vezes durante a noite. Isso não é normal, né? Isso não é normal. Então, alguma coisa está te despertando. Então, é muito importante avaliar. Na grande maioria das vezes, essa pessoa, ela só não tem um sono de má qualidade, mas ela tem um distúrbio do sono também. E precisa ser tratado. Então, são coisas assim, a privação de sono, ela pode ser intencional. Na nossa sociedade, nós vivemos numa sociedade privada de sono, porque nós temos muitos afazeres, né? O trabalho nos exige bastante, então o sono ele acaba sendo negligenciado. Então, a gente dorme o mínimo de horas, né, que nos sobra durante uma noite. E aí, essa privação de sono, ela é uma privação de sono intencional e consciente. A pessoa sabe que ela está se privando de sono. Ou seja, se você precisa dormir 7 horas por noite e você dorme 5 numa semana, né? Então, 2 horas a menos por dia. Então, em uma semana eu tenho quase 10 horas de sono a menos. E no final de semana eu não vou conseguir fazer a reposição, vou fazer aquela compensação de horas. Porque não existe compensação de horas para sono. O nosso organismo ele precisa daquele número de horas para realizar várias funções fisiológicas, né? Regulação dos nossos hormônios, melhora da nossa memória, concentração. Tudo isso acontece nesse período de sono. Se eu não tenho o período de sono ideal, eu vou começando a ter problemas de saúde mental, físico. E aí me fez lembrar até uma situação de pessoas que muitas vezes vão dormir muito tarde, quase que pela manhã, e aí dizem, amanhã eu compenso. Então não existe essa possibilidade, não tem isso, né? Não tem. Exatamente. As pessoas imaginam que existe um banco de horas para sono, mas não existe. Não existe. E quando você fala da higienização do sono, o que seria exatamente esse processo de higienização do sono? Pronto. Higiene do sono são técnicas e rotinas simples. Então eu vou citar algumas. Horário para dormir regular. O nosso sono, ele precisa ter uma rotina. E o horário é extremamente importante. Então você define um horário para dormir e acordar, sempre naquele mesmo horário. Então o seu cérebro, ele acostuma, ele vai sendo educado. Então naquele momento, naquele horário, você começa a sentir sono. E aí quando começa a chegar próximo do horário de despertar, você começa a acordar. Então o horário é um dos pontos, rotina de horário certa para dormir e acordar. Isso todos os dias, inclusive no final de semana. Porque no final de semana nós temos a tendência, né? De tentar dormir um pouco mais para tentar compensar. Como não existe, é melhor manter essa rotina. E nós temos também outro ponto para a higiene do sono, a alimentação. A alimentação, ela interfere muito no sono. Então, à noite, nós devemos fazer alimentações leves, né? Uma alimentação saudável e leve, até 3 horas mais ou menos antes de adormecer, para poder o teu organismo fazer, né, a digestão. Outro ponto extremamente importante que nós falamos muito é sobre sobre o uso de telas, que hoje a nossa sociedade, infelizmente, ela é conectada 100%, né? Então a pessoa leva o celular para a cama, deita e vai relaxar no celular para dormir. Aí o que acontece? Começa a interferir a produção do hormônio da melatonina, que a melatonina ela é produzida pelo nosso organismo. Só que a luminosidade do celular, do computador, do tablet interfere na produção de melatonina. Então o seu organismo vai produzir menos. Aí você vai ter mais dificuldade de adormecer, mais dificuldade de ter sono profundo,
Tudo isso pela falta da melatonina e causado pelas telas celular, computador, tablet. Então nós orientamos assim ao máximo 1 hora antes de ir para o quarto, deixar o celular. Não ter mais contato com a luminosidade das telas. Pelo menos assim o máximo. Se você conseguir fazer isso antes, né, umas 2 horas antes, ideal. Mas se não, pelo menos 1 hora antes. Para você ter um sono de melhor qualidade. Produção de melatonina. Então não adianta você ir lá na drogaria comprar melatonina, nós produzimos a melatonina, nosso organismo, em condições ideais, luminosidade extremamente baixa. Outro ponto importante e simples de ser feito é preparar o ambiente, preparar o seu quarto para dormir. Então um bom travesseiro, o colchão, um lençol, né, que se você se sinta bem naquele lençol, um ambiente com uma temperatura ambiente agradável, nem muito fria, nem muito quente, né? A gente pode usar aromas também que deixam o ambiente mais agradável. Então, preparar o seu quarto para o momento do sono. E o quarto, ele foi feito para dormir e não para trabalhar, né? Para comer. Tem gente que leva alimentação para a cama. Então, tem esses hábitos que a gente deve mudar. Antigamente, a gente tinha uma televisão, né? Na família, a gente tinha uma televisão, uma TV na sala. Na sala, que reunia a família, né? Que reunia a família. Hoje, cada quarto tem uma TV. E isso é extremamente prejudicial. E aí você vai para o quarto, deita e liga a televisão. E aí começa a estimular o seu cérebro, sim, ao invés de desacelerar. Eu já li em algum lugar que mulher precisa ter mais horas de sono que o homem. Procede essa informação? Procede. Nós mulheres sentimos mais sono. Isso está sacramentado na literatura. Nós precisamos de mais horas para dormir, né? Um dos fatores é porque nós temos um sono mais superficial e o homem tem um sono mais pesado, né? Então a gente começa a alterar o nosso sono desde a puberdade, quando a gente começa a produção de hormônios e o nosso sono ele é totalmente impactado pela questão hormonal. E aí ao longo da nossa vida, nós mulheres, nós vamos sofrendo alterações hormonais. E quando nós chegamos lá na menopausa, na perimenopausa, nós começamos a enfrentar problemas no sono, que são mais palpáveis, que são mais perceptíveis. A gente tem um sono mais superficial, mais curto, começamos a desenvolver insônia. E aí a mulher começa a ter privação de sono nessa fase. Começa a roncar, nunca roncou, até a menopausa, chegou nessa época, começa a roncar. Começa a ter a apneia do sono, que é mais prevalente em homens, mas na mulher, nessa fase da menopausa, pela queda da progesterona, nós começamos a ter a apneia do sono. Aí o nosso sono se descontrola totalmente. Olha só, mulherada, a gente sempre tem que se cuidar mais. Muito. E ainda tem a questão da maternidade, né? Quando Exato. você fica gestante, aí gera ali o bebê e você também, né, passa a dormir bem menos. Então, essa questão da maternidade é muito interessante. Quando nos tornamos mãe, nosso sono nunca mais vai ser o mesmo. Exato. É um sono superficial, sempre alerta, sempre atento ao filho, né? Então, olha as modificações que ocorrem ao longo da vida, né? Hormonal, a nossa própria atividade. Depois nós começamos a trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, então os nossos afazeres também, as nossas funções são, né, em mais números. E aí a gente tem realmente mais necessidade de dormir para descansar. Tá certo. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação no Conexão Onda. Estamos sempre de portas abertas. E, por favor, os seus contatos, as pessoas querendo conhecer mais o seu trabalho, agendar uma consulta, por favor. Então, é um prazer poder falar de sono. Sono é um pilar para a saúde. Eu gostaria de deixar só uma mensagem que você valorize o sono. O sono é extremamente importante. Não negligencie o sono. O sono vai te propiciar saúde e qualidade de vida. E vai te ajudar a cuidar dos outros pilares, que são alimentação e atividade física, né? As nossas redes sociais, as minhas, são doutora Luciane Zufo, tudo junto, e @sonovita, é o Instagram da nossa clínica. E também tem o podcast Sono, doutora Luciane Zufo, você vai encontrar lá no YouTube, muitos assuntos interessantes sobre sono, vários profissionais falando, né? Então, porque a gente sabe que a privação de sono, ela vai afetar a saúde cardiovascular, a saúde mental, né? Saúde física. Então, o nosso podcast, a gente leva profissionais cardiologistas, médicos, otorrinos, todos os médicos que envolvem o sono,
para melhorar a sua qualidade de vida. Maravilha.